Bom dia, meu irmão, minha irmã. 18 de novembro, quarta-feira. E o evangelho de hoje é Mateus 14, de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e as irmãs, uma boa quarta-feira. E a primeira coisa que eu vou dizer é que se alguém segue a liturgia diária, é outro evangelho do 33ª semana do tempo comum. É que esse evangelho é próprio da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. É por isso que o evangelho é esse que acabei de proclamar e que vamos refletir. E vou partilhar também um pouco da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, apóstolos. E o evangelho que ouvimos como é sugestivo, nos traz presente a realidade que Jesus está lá no alto da montanha, rezando sozinho. Esse cenário que nos faz realmente refletir assim de Jesus que sobe o monte para orar. E ficou muito tempo ali sozinho rezando. Quantas vezes nós nos encontramos também sozinhos em oração, refletindo, pensando na vida da gente, e Jesus nos ensina realmente a nos encontrar com o Pai, nos encontrar com Deus através da oração, através, sim, muitas formas. Mas este evangelho nos mostra Jesus que estava lá rezando. E aos poucos vai ao encontro dos discípulos que estavam na barca, em alto mar. E a partir do momento que ele começa a ir de encontro aos discípulos, os discípulos não o reconheceram, ficaram com medo, acharam que era um fantasma, que não era Jesus. E o que Jesus depois diz a eles? "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Quando temos a coragem de olhar para Jesus, sempre, todos os momentos da nossa vida, quando tivermos, quem sabe, vier as ondas do mar, agitadas, que vêm contra nós, que dá a impressão que nos tira as forças, Jesus vem ao nosso encontro, nos dando força, nos dando energias, assim como Jesus diz a Pedro:
que desafia Pedro para caminhar sobre as águas. O que ele diz a Jesus é: vem, diante da dúvida de Pedro, que diz a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E o poder de Jesus faz com que ele caminhe sobre a água. Só que Pedro, o que fez? Duvidou da força, da grandeza do Filho de Deus e começa a afundar. E o que ele faz? Grita para Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão para Pedro. Jesus, que sempre estende as mãos quando estamos sobre o mar agitado, estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldades, quem sabe lá que dificuldades, né? E Jesus percebe também somos fracos na fé, que precisamos ter mais fé. Mas Jesus sempre vem ao nosso encontro e estende as suas mãos. Então, que para esse dia possamos ficar com essa imagem de Jesus que nos dá forças. E não duvidemos das forças que vêm de Jesus. E hoje celebramos a dedicação, então, das basílicas de São Pedro, São Paulo. Desde muito tempo a igreja celebra a comemoração anual da consagração de uma igreja. E por isso notamos no calendário litúrgico a memória da dedicação das 4 basílicas maiores construídas em Roma já no século IV. A Basílica de Latrão é sede da Catedral do Papa, em 9 de novembro, que celebramos esses dias. Depois de Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore, no 5 de agosto, e as de Pedro e Paulo, apóstolo, no 18 de novembro. Quantas são as pessoas que passam na Basílica de São Pedro, principalmente o Vaticano e de São Paulo. Essas basílicas, primícias da igreja no mundo, constituem o patrimônio histórico mais precioso da igreja latina. A dedicação da Basílica de São Pedro, construída sobre o túmulo do apóstolo, era comemorada já no século XII, 18 de novembro. Essa data foi mantida mesmo com a reconstrução da nova e atual igreja no século XVI. Basílica de São Paulo, fora dos muros, foi reedificada várias vezes, tendo sua última consagração em 1854. A liturgia une, então, numa data a memória da dedicação das 2 basílicas como sinal de unidade eclesial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E uma abençoada quarta-feira.